querido Deus, que nesta manhã o Teu Espírito Santo, Pai, esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, confortando a nossa alma, o nosso espírito, para receber Tua palavra, para, Senhor, ter essa comunhão perfeita contigo. Qual o conselho, qual a orientação, qual a direção que Tu vai nos dar nesta manhã para nossas vidas. Assim, Senhor, tira toda a resistência, todo o impedimento, toda a dificuldade, para que a Tua palavra possa fluir de maneira clara, de maneira firme em nossas vidas. Pai, é o Teu servo que vai ministrar. Continua dando a ele, Pai, ó Deus, o entendimento, a sabedoria e a revelação profunda desta palavra, para que ele com facilidade possa transmitir a todos nós. E todos nós, ao sairmos da Tua casa, saiamos entendendo, compreendendo a Tua palavra em nossas vidas. Deus, oramos a Ti, Pai, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, nós estamos na casa do Senhor para participarmos do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Jesus, amém? Você está alegre por estar na casa do Senhor, mais uma celebração da ceia, mais um dia que nós estamos nos trazendo à nossa memória aquilo que Cristo mandou que nós fizéssemos, né? Que devemos, todas as vezes que fizermos e participarmos deste pão e deste vinho, lembrarmos do sacrifício de Jesus. Irmãos, fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza, aí no livro de Paulo, escrevendo aos Filipenses. Fizemos a leitura do capítulo 2, que vai ser a base da nossa mensagem nesta manhã, que vai falar, e no subtítulo aqui, que a minha Bíblia apresenta, talvez algumas aí também possam apresentar, exortação do amor fraternal e a humildade. É uma orientação de Paulo a essa igreja dos Filipenses, para que esses irmãos vivam de forma humilde e vivam de forma a servir ao próximo. Antes de nós entrarmos propriamente dito no texto, capítulo 2, é importante nós fazermos uma breve contextualização do surgimento dessa igreja de Filipos, na cidade de Filipos. Nós vamos ver o surgimento dessa igreja lá em Atos, capítulo 16, quando é aquela passagem em que Paulo e Silas, pretendendo levar o evangelho à Ásia, o Espírito Santo levanta-se e diz o texto lá no Atos 16, e o Espírito Santo impediu Paulo e Silas de se dirigirem para a Ásia, e Paulo teve aquela visão de um homem que, na visão de Paulo, dizia: vem para o lado de cá, atravessa a Macedônia e vem para cá. E nesta visão que Paulo tem, ele se dirige então para a Macedônia, que é a região hoje que nós conhecemos como Grécia, e aí Paulo se dirige para a Grécia, e a primeira cidade, depois que Paulo tem essa visão, a primeira cidade que ele entra levando o evangelho é justamente a cidade de Filipos, que é a primeira colônia da Macedônia que Paulo começa a evangelizar. E chegando lá nessa cidade, não tinha sinagoga. Todos os lugares que Paulo entrava, se você for olhar, ele entra em Tessalônica, ele entra em Atenas, entra em vários lugares, ele diz, todos os sábados, como de costume, Paulo ia às sinagogas para falar do evangelho. Mas em Filipos não tinha, e ele se encontra, faz o anúncio do evangelho em uma beira de um rio. Diz lá que ele foi a um local de oração. Isso tudo está em Atos capítulo 16. Ele foi a um local de oração, onde algumas mulheres se reuniam, e ali naquele lugar, ele começa então a anunciar o evangelho, e então ele ganha a primeira pessoa para Cristo ali nessa cidade de Filipos. Ele ganha uma mulher chamada Lídia, e diz o texto que o coração de Lídia foi aberto para receber e aceitar a mensagem de Paulo, e Lídia depois convida Paulo, Silas e a caravana, provavelmente não, Lucas também, o evangelista Lucas também estava com ele na caravana. Paulo, Silas
e Lucas são convidados para ir à casa de Lídia, e ali então, na casa de Lídia, começa a igreja da cidade de Filipos. Então veja só, irmãos, a igreja nesta cidade, da carta aos Filipenses, para quem aqui Paulo escreve, surge assim, dentro de uma casa, dentro de um lar, de uma pessoa que se entrega ao Senhor Jesus, e a partir daí então surge a igreja da cidade de Filipos. Então, hoje nós vemos justamente isso, muitas igrejas que surgem a partir de pequenas casas, de pequenos grupos. Esta congregação, esta igreja, surge a partir de uma reunião de alguns irmãos nas casas uns dos outros, para que você não se esqueça que a palavra de Deus, o reino de Deus, como era no Novo Testamento, no início da igreja de Atos dos Apóstolos, se reunia nas casas e no templo, nas casas e nos templos. Abra sua casa para o Evangelho e você vai ver que uma igreja pode surgir ali naquele lugar. Nós temos um exemplo desta situação ocorrendo ali na congregação mais recente, né? Essa igreja surgiu assim, mas mais recente na igreja do que o pastor Arnaldo pastoreia, ali no parque, eu sempre confundo, é Solimões, ali é o Parque Solimões, e que agora aquela casa já não está mais comportando e está agora sendo aberto um local para a igreja do Parque Solimões funcionar. Então, irmãos, assim a igreja de Filipos começa, a partir da casa e dos lares, e no lar de Lídia, e que vai se expandindo. Não tinha sinagoga, era uma cidade que não tinha lugar, o judaísmo não tinha se estabelecido ali, então o evangelho chega por intermédio de Paulo, e a cidade de Filipos era a porta de entrada para o continente europeu. Foi a primeira cidade do continente europeu que começou a receber o evangelho. Então Paulo estava fazendo o evangelismo ali na parte do Oriente Médio, Israel, os países ao entorno, mas ele voltou-se para a Europa, e a primeira cidade é a cidade de Filipos, para quem ele escreve essa carta que nós hoje vamos refletir com base no capítulo 2. O propósito de Paulo escrever essa carta, primeiro, Paulo, quando escreve essa carta, lá no relato de Paulo, no relato de Atos 16, Paulo conquista esta cidade. A irmã Lídia, pode colocar aí, obrigado. A irmã Lídia se entrega ao Senhor Jesus, Paulo começa a anunciar o evangelho, e é nesta mesma cidade, em Filipos, que era uma cidade completamente idólatra, como quase todas as cidades gregas eram idólatras, tinham muitos deuses. Paulo então está ali anunciando a palavra, ele vai e vem na cidade, vai andando, e tem uma mulher, uma jovem, que diz lá o texto que era uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e esse espírito de adivinhação gerava lucros para era uma escrava jovem que tinha esse espírito de adivinhação, e os senhores daquela jovem escrava que tinha esse espírito eram remunerados pelo suposto dom de revelação que aquela jovem tinha, mas era um dom de revelação demoníaco. E Paulo passava e ia e vinha em Filipos, e a mulher, todas as vezes que Paulo ia, e Silas, junto com Lucas, Paulo ia, e aquela jovem, com esse espírito de adivinhação, dizia: estes aí são servos do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. E aí voltava, e ela vinha e declarava a mesma coisa: esses aí são sacerdotes, servos do Deus Altíssimo, Deus verdadeiro. Veja, rapidinho, abra comigo Atos 16, quero ler, não é bem assim, aqui, 16, versículo 17. Atos 16, 17, a mulher dizia constantemente: seguindo a Paulo e a nós, aquela jovem, capítulo 16, versículo 17, aquela jovem com espírito de adivinhação, declarava para Paulo, verso 17, seguindo a Paulo e a nós quem? Lucas e Silas, aquela mulher clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Olha só, o diabo falando isso. Não era mentira, aqui eles não estavam mentindo. Mas, irmão, o que me chamou a atenção esse texto aqui é porque é o seguinte, verso 18, e isto se repetia por muitos dias, e Paulo se indignou. Mas como assim? Está dizendo que eu sou... O capeta está testemunhando
de que eu sou servo do Deus Altíssimo e estou aqui para anunciar o caminho da salvação. E Paulo se indignou. Meu irmão, sabe por quê? É porque você tem que ter cuidado. Tudo que Satanás fala tem o propósito de nos destruir. Será que Satanás estava querendo divulgar o evangelho ou Satanás estava querendo fazer algo? Satanás será que estava tentando divulgar o evangelho na cidade de Filipos ao dizer isso? Olha, estes homens estão a vos anunciar o evangelho da salvação. Satanás está falando contra ele mesmo? Satanás está dando ibope para o Deus que ele está lutando contra? Será que é isso? Porque Paulo se indignou, irmãos. Talvez muitos de nós, ao passar numa rua e ouvir alguém falar, esse aí é um homem de Deus, esse é uma mulher de Deus, esse é um servo. Olha só, oh glória, o Espírito de Deus está brilhando em mim, oh glória, eu sou. Mas Paulo se indigna, irmão, tudo que Satanás fala de nós pode ser verdade, como aqui era verdade. Eles estavam anunciando o evangelho da salvação, mas o propósito desse espírito adivinhador, esse demônio, era para suscitar no coração de Paulo a vanglória, ao orgulho. Eu sou o cara, até as trevas me reconhecem como autoridade no reino dos céus. Oh glória, aleluia, Jesus. Por isso ele se indignou, irmãos, porque Satanás estava querendo tocar. Tem um filme que não sei se você já assistiu, alguns talvez já tenham assistido, se chama Advogado do Diabo, um filme do ator chamado Al Pacino, e que no final do filme, o enredo do filme era um advogado, que era o cara, era um super advogado, né? Diz o pastor Rômulo que quando entrar um advogado no céu, o céu vai celebrar, né? Diz o pastor Rômulo que é advogado. Então ele dizia, esse advogado nesse filme, ele era muito orgulhoso, vaidoso, porque nunca tinha perdido uma causa. Ele estava diante de uma causa difícil, ele fez um pacto mais ou menos ali com Satanás ali, para que ele pudesse ganhar aquela causa. E no final ele entende que fez uma coisa errada, se arrepende, e aí a última cena do filme, o Al Pacino, que está ali fazendo o papel de diabo, ele chega assim e faz uma proposta para tocar na vaidade daquele homem advogado. E aí aquele homem ficou assim, não, peraí, mas ficou balançado. Aí o filme termina com uma frase dizendo assim, a vaidade é o meu pecado predileto. Irmão, isso não é bíblico, isso assim, não é um versículo bíblico, mas tem fundamento bíblico. Porque foi justamente a vaidade, o orgulho, a soberba que derrubou Satanás da posição que ele tinha, que era o sinete da perfeição. Sabe o que é sinete? Deus fazia todas as coisas e ele vinha para carimbar. Satanás era o carimbo do selo de qualidade de Deus. Sinete da perfeição. Tudo que era perfeito, Satanás, digamos assim, fazia parte do controle de qualidade da indústria chamada criação, reino de Deus. Ele era o sinete da perfeição, e ele se envaideceu, e aqui, este demônio estava tentando tocar neste pecado predileto de Satanás, que é a vaidade de Paulo, de Silas e de Lucas. Nós somos o cara. Esse é o contexto, irmãos, e por conta de ele ter expulsado esse demônio, sai daí, capeta, retira-te daqui, retira-te de perto de nós. E Paulo expulsou o demônio daquela jovem escrava. Os senhores daquela jovem ficaram com raiva, porque perderam o lucro que eles tinham com esse, digamos assim, com este dom espiritual que essa mulher tinha. E por conta disso, Paulo e Silas foram atirados na prisão, que a gente fala e sempre lembra, né? Paulo e Silas açoitados, foram muito maltratados, lançados na cadeia, mas no meio da noite estavam fazendo o que lá? Cantando, louvando, adorando ao Senhor, e o chão tremeu, as grades se abriram, houve salvação do carcereiro, e não só do carcereiro, mas de toda a família daquele carcereiro. E tudo isso acontece na cidade de Filipos, que é o cenário que nós estamos estudando hoje. Vamos refletir sobre a igreja, a carta aos Filipenses que Paulo escreve. Então, aqui, capítulo 16, sob este cenário, sob este contexto, é que a igreja inicia. E Paulo vai dizer aqui no capítulo 1 da carta aos Filipenses, nesta primeira prisão que ele está ali, na própria cidade de Filipenses, o capítulo 1 vai mostrar que esta igreja socorreu a Paulo. Em primeiro lugar, Paulo escreve essa carta aqui para agradecer aos filipenses
por terem socorrido a Paulo, por terem sido generosos, por terem se associado a Paulo nas suas angústias, nas suas aflições. Nós vamos ver aqui na carta que Paulo diz que quando ele esteve preso, somente os filipenses socorreram a ele e mandaram recursos e mandaram socorro para Paulo na hora da angústia. Então, quando Paulo esteve preso em Corinto, em outro momento, somente os filipenses, como está registrado em 2 Coríntios capítulo 11, verso 8 e 9, quando Paulo foi preso lá na cidade de Corinto, a igreja de Filipos mandou recurso para socorrer a Paulo lá. Quando Paulo foi preso, já depois, na sua terceira viagem, já lá mais no final do seu ministério, quando ele foi preso novamente, agora lá em Jerusalém, a igreja de Filipos levantou uma oferta generosa para atender a Paulo e aos pobres da Judéia. Isso está registrado em 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 5. Quando Paulo, a sua última prisão, quando Paulo estava preso em Roma, a igreja de Filipos enviou um mensageiro chamado Epafrodito, com donativos para prestar assistência a Paulo na prisão. Então veja só, essa igreja que começa a partir de uma casa, ao mesmo tempo é uma igreja extremamente generosa. E Paulo escreve a sua carta aos Filipenses para agradecer esta generosidade, para agradecer a esta atitude, esse coração generoso desses crentes, desses irmãos. Mas a segunda razão que Paulo escreve essa carta aos Filipenses também é para advertir a esses crentes quanto aos perigos que eles estavam enfrentando. A igreja dos Filipenses estava enfrentando dois problemas no seu dia a dia. Eles eram muito generosos, eles eram compassivos, socorriam, atendiam aqueles que estavam em dificuldade, sobretudo a Paulo, que foi aquele quem trouxe o evangelho. Mas eles tinham dois problemas, essa igreja. O primeiro problema que eles tinham uma certa desunião, tinham uma presunção, um certo egoísmo, um espírito de reclamação, um certo individualismo, e sobretudo, que está no capítulo 2, que nós lemos, tinha partidarismo e vanglória no meio do povo. Se eles eram generosos, imagino eu, não está no texto, mas eu posso imaginar com base no contexto. Vamos ver quem eu sou mais generoso. Olha só, a minha oferta que ele levou para Paulo, a minha foi a maior. Não, aí o pastor Esmeralda, não, a minha foi maior. Aí o outro vai, não, a minha é maior, porque eu sou mais abençoado. Então tinha um certo partidarismo. Tanto é que se nós olharmos mais à frente aqui, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 2, Paulo vai dizer, olha, exorto se você tiver um filho, uma filha com esse nome, eu até te aconselho a colocar esses nomes. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, tinham partidos, tinha divisão, tinha desunião. Bonito, né? Esse nome Evódia e Sintique. Evódia é boa, né? Se tiver, tu já tem 3 meninas, se vier mais uma, bota aí esse nome, Evódia. Então, irmãos, ele adverte, olha, minhas irmãs, vivam concordemente. Exorto-vos que vocês pensem do mesmo jeito, pensem concordemente. E ele adverte, então, que era justamente um dos problemas da igreja dos filipenses. Eles tinham um certo partidarismo. E outro problema que causava certos partidarismos é que existiam falsos mestres, ao que ele chama no capítulo 3 aqui, olha só, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, existia no meio desses cristãos da cidade de Filipos também falsos obreiros. Olha aí, irmãos, não é só problema nos dias de hoje não, já era naquela época. Falsas pessoas que traziam contenda, divisão, desunião, era o problema desses irmãos. Tanto que ele coloca aqui no capítulo 2, completem a minha alegria, meus irmãos, de modo que penseis a mesma coisa, esse é o capítulo 2, verso 2, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse é um problema da igreja dos filipenses.
tinha partidarismos, tinha vanglória. Capítulo 1 de Filipenses, inclusive, Paulo diz, tem pessoas, ele adverte assim, tem pessoas que estão pregando o evangelho por porfia, por vanglória, para ver se consegue, inclusive, aumentar as minhas cadeias. Olha só que mau obreiro, que cão é esse de obreiro, meu irmão, que estava anunciando o evangelho para levar mais problema para Paulo. Não era para a expansão do reino, não era o propósito desses cães, desses obreiros maus, não era, vou levar o evangelho, não, eu vou anunciar o evangelho para ver se isso aperta mais as cadeias e os grilhões de Paulo. Então, por porfia, por vanglória, a igreja de Corinto também tinha esse problema, porque lá uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, não, eu sou de Apolo, e Paulo vem e arremata dizendo, não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo, por acaso foi eu que morri por vocês? Ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, Paulo diz lá aos Coríntios, porque senão vocês iam dizer que eu era o cara. Não, mas Cristo é tudo em nós, é Cristo que é tudo. Por isso que lá em Atos Pedro vai dizer, porque por Ele e por meio dele são todas as coisas, por Ele vivemos, por Ele nos movemos e por Ele nós existimos. Irmãos, esse é um problema que Paulo escreve aqui aos Filipenses, é um problema da igreja de Corinto e é um problema nos dias de hoje. A questão do evangelho, de anunciar o evangelho ou de viver um evangelho que seja para a vanglória pessoal, para partido próprio, para benefício pessoal. E a isso que Paulo aqui está exortando aos irmãos da igreja de Filipos. Além disso, irmãos, essa carta aos Filipenses, ela fala muito sobre a alegria. Capítulo 1 fala sobre alegria, capítulo 2 tem essa palavra alegria, no capítulo 3 Paulo também fala sobre alegria, no capítulo 4 também ele começa o capítulo 4 dizendo, portanto meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Olha, ele está dizendo que os irmãos da igreja de Filipos são a alegria de Paulo, e a coroa dele, ou seja, a glória do ministério de Paulo é essa igreja. Versículo 4 vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, é uma carta, versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, então é uma carta que nos remete à alegria. E um dos problemas que nós podemos ver aqui, se nós pudermos olhar esses capítulos de Filipenses e olhar sob essa ótica da alegria também, nós vamos ver que em cada um desses capítulos de Filipenses existem 4 ladrões para roubar a nossa alegria. O primeiro ladrão que está no capítulo 1, nós vamos ver as diversas circunstâncias da vida são às vezes fortes o suficientes para tirar a nossa alegria de viver com Deus. Nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para as prisões, é o caso de Paulo aqui, estava olhando para as prisões, para as dificuldades, para as perseguições, mas isso não fez com que Paulo perdesse a alegria. As circunstâncias não roubaram a alegria de servir ao Senhor de Paulo. E em nossas vidas, muitas vezes, as circunstâncias querem nos roubar a alegria de servir ao Senhor. O pecado nos rouba a alegria, como foi o caso de Davi, quando ele peca com Batseba, e a sua súplica, quando ele foi confrontado com seu pecado, Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Porque, meus irmãos, a alegria do Senhor, como disse Neemias e Esdras disseram, é a força do crente que nos motiva. E nós não podemos perder esta alegria de servir ao Senhor. Mas o capítulo 2 vai falar da alegria sendo roubada por esse problema de relacionamento, irmãos. Nós vamos ver aqui, Paulo, versículo 1 ao 4, vai mostrar isso. Olha, a minha alegria vai ser completa quando vocês pensarem do mesmo jeito. Quando vocês andarem no mesmo pensamento, quando vocês tiverem o mesmo amor, quando vocês tiverem o mesmo sentimento. Então, o que atrapalha, meus irmãos, o desenvolver da nossa caminhada com Deus, uma caminhada alegre, até o hino que nós cantamos, estou satisfeito com Cristo, nós temos que andar satisfeito com Cristo em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porém, pessoas
podem roubar a nossa alegria. Pessoas que são vaidosas, pessoas que são orgulhosas, pessoas que pensam tão somente em si. Imagine, irmãos, Paulo está preso na cadeia, e todos os irmãos sabiam que ele estava preso. Nenhuma igreja socorreu a Paulo, somente a igreja de Filipos. E isso foi causa de alegria. Mas sabe por quê? Porque eles entenderam o evangelho, de que o evangelho precisa ser vivido na prática. Nós precisamos socorrer aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando, aqueles que estão presos. É o que Jesus fala lá no final do evangelho de Mateus: estive preso e não me visitaste, estive doente e não foste lá me visitar, não me curaste, estive nu e não me vestiste. Jesus está falando que aqueles que são filhos de Deus, que são servos do Senhor e que são herdeiros das bênçãos, são aqueles que fazem algo pelo próximo, são aqueles que enxergam a dor do próximo. Apesar da igreja dos Filipenses essa igreja ter sido a única igreja que socorreu a Paulo nas suas angústias, no entanto, quem sabe esse socorro a Paulo foi apenas para fazer uma média com o apóstolo. O que isso acontece, irmãos? As pessoas às vezes fazem alguma coisa de bom para ficar bem na fita, para aparecer diante do apóstolo, para mostrar: olha aqui, apóstolo, nós somos o cara, nós somos uma igreja bondosa, generosa, ninguém te socorreu, mas nós estamos aqui porque nós somos bons. Mas internamente, qual era a relação deles? Evódia, Sintique, sejam concordes na mesma coisa, pensem do mesmo jeito, sintam a mesma coisa, vivam conforme o mesmo pensamento. E aí, é isso que nós precisamos entender, irmãos. Aqui Paulo está fazendo justamente isso. O problema de relacionamento entre os irmãos é que Paulo vem destacar aqui no capítulo 2. Paulo visa advertir essa igreja contra este problema, esta falta de relacionamento sincero entre os irmãos, que rouba a alegria do apóstolo e rouba a alegria entre os irmãos. Então, aqui nós vamos ver que Paulo utiliza-se de um antídoto para resolver os problemas de relacionamento. Veja comigo o versículo 4, Filipenses 2, versículo 4. Ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora você dá um pulo aqui no capítulo 2, vai lá no verso 20, diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Este era um problema, irmãos. Este é, na verdade, a conjugação desses versículos é o antídoto para nós resolvermos os problemas de relacionamento entre os irmãos. Para resolver o problema da vaidade, da vanglória, do partidarismo, nós precisamos ter humildade para que nós possamos colocar em primeiro lugar, colocar o problema e as necessidades do próximo como algo importante também. E Paulo no versículo 21 diz: olha, cuidar do outro equivale-se a cuidar daquilo que é de Cristo. Então, ele só confia, esse versículo 20 e 21, ele está falando a respeito de Timóteo, porque ele vê o problema da igreja e ele diz: olha, eu estou preso aqui, mas eu vou mandar Timóteo para vocês, eu vou mandar o meu filho da fé, que serve a Deus como a um filho, serve a mim, da mesma maneira que um filho serve a um pai. Eu vou mandar este homem Timóteo, porque neste Timóteo, aí verso 20 e 21, ele tem o mesmo sentimento sincero de cuidar de vocês. Esse Timóteo que eu estou mandando para socorrer vocês, para instruir vocês, ele não pensa naquilo que é propriamente dele, Timóteo, mas ele pensa naquilo que é propriamente de Cristo. Ele está mandando um discípulo para aquela igreja que está vivendo partidarizada, que está vivendo com vanglória, que está vivendo com orgulho de ser alguém, de cada um querer ser mais do que os outros. Ele manda: vejam a Timóteo, a quem eu estou mandando a vocês. Ele tem o mesmo sentimento para cuidar de vocês e preocupar-se com os interesses de vocês. Paulo, então,
manda esse discípulo para que ele seja justamente um exemplo físico, prático, entre os irmãos de Filipos, para mostrar como é que se vive conforme o versículo 4. O versículo 4 é cada um, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Timóteo tem esse sentimento. Timóteo é um discípulo de Deus, discípulo de Paulo, discípulo do Senhor, que tem esse sentimento de preocupar-se com aquilo que é dos outros. Este cenário de vanglória, partidarismo, de divisão, de pensamentos não concordes, como é que poderão caminhar dois se não estiverem em comum acordo, irmãos? Como é que poderemos caminhar, todos nós, se nós não estivermos acertados, juntos, no mesmo propósito, para o mesmo destino? Vai cada um puxar para o seu lado. Aqui, a igreja do Senhor, em Atos, cresceu, prosperou e multiplicou-se, porque eles eram um só. Porque eles tinham um único pensamento, eles tinham um único propósito, e tinham tudo em comum. Essa era a igreja de Jerusalém. Quando começou, eles tinham tudo em comum. E assim como a igreja dos Filipenses, eles também se reuniam de casa em casa, e se reuniam no templo também. Irmão, se não houver unidade, se não houver concordância, se não houver o mesmo sentimento, se não tivermos o mesmo pensamento, se não tivermos o mesmo amor, nós não conseguiremos avançar e prosperar. É preciso que nós todos pensemos da mesma maneira. Paulo, quando vai dizer, é um só corpo, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. É só um, irmão. É só uma igreja. Nós somos apenas uma igreja. Nós não podemos viver de grupos ali, grupos acolá, congregação X, congregação Z, congregação B. Somos um só corpo, uma só igreja, uma só chamada de Deus para nós. É isso que Paulo está nos advertindo aqui. E ele traz, olha, eu vou mandar para vocês um cidadão, um discípulo, que sabe o que é viver assim. Porque este Timóteo a quem eu estou mandando para vocês, ele me serve como um filho serve ao pai. Ele pensa nas coisas que são de Cristo e não daquilo que é propriamente dele, Timóteo. Mas ele dá exemplo também, aqui no versículo 5 ao versículo 11, ele dá exemplo da submissão máxima, que é a submissão de Jesus Cristo. Depois ele dá exemplo dele mesmo, Paulo, capítulo 2, verso 17, olha, ele diz assim, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo não está olhando nem para seus próprios benefícios, olha, eu vou servir a vocês, ainda que esse meu serviço a vocês me leve a morrer. É o que ele está dizendo, versículo 17. Ainda que seja eu oferecido como libação, contudo eu continuo me alegrando e fazendo o serviço de Deus em prol da igreja. Ele vai falar de Epafrodito, capítulo 2, versículo 25 ao 30, vai falar, olha o que ele fala desse rapaz, desse discípulo, um exemplo de submissão desse servo do Senhor chamado Epafrodito. Ele fala aqui no versículo 25, ele diz, olha, julguei necessário, eu não consigo ir até vocês no momento, eu estou preso aqui, mas eu espero ir até vocês. Eu tentei mandar a Timóteo, mas ele vai, assim que der, mais ou menos assim que ele diz, assim que for possível, Timóteo vai a vocês, mas não sendo possível, recebam aí Epafrodito, é um outro servo, um outro exemplo de submissão. Esse irmão que ele diz aqui no verso 25, ele é cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mesmo mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ou seja, esse camarada foi enviado pela igreja de Filipos para socorrer nas necessidades de Paulo. E chegando lá, olha o que Paulo diz aqui, versículo 28, versículo 29. Esse Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para socorrer Paulo nas suas prisões. Chegando lá, Epafrodito, socorrendo a Paulo, quase ele morre. Está aqui no texto. Ele sofreu uma enfermidade, uma perseguição por conta do evangelho a ponto de quase morrer.
Mas ele perseverou firme, porque Epafrodito não pensou aquilo que era propriamente seu, mas ele pensou em socorrer o apóstolo. Ah, irmão, será que nós estamos não tão longe do evangelho? Será que nós não estamos vivendo esse tipo de evangelho? O ministério que eu faço parte é esse, que é o que tem que prosperar. O que eu tomo conta, o meu redil aqui é o que importa, o resto não tem problema, se vira, cada um se vira. Ah, irmão, a gente está um pouco distanciado e precisamos olhar para esses homens. Olha o que Paulo fala sobre Epafrodito, versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, mas ele se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, diz: nisto consiste, 1 João capítulo 3, verso 16, não é João 3,16, é 1 João 3,16, nisto consiste o amor, que Jesus entregou a sua vida pela igreja, portanto vós entreguem sua vida pelos seus irmãos. Isso é amor. Epafrodito estava fazendo isso, porque ele não olhou e não se preocupou com aquilo que era propriamente seu, mas por aquilo que era propriamente dos outros. Ele foi prestar socorro ao apóstolo, ele foi auxiliar o apóstolo Paulo nas suas adversidades. E é isso que nós vamos ver no versículo 5 ao 11. Esses homens, Epafrodito, o próprio Paulo, o próprio Timóteo, são exemplos que Paulo dá de homens submissos, de homens, de servos do Senhor, que não enxergam apenas as suas próprias coisas, apenas as suas próprias necessidades, mas se colocam e se preocupam com aquilo que é dos outros. A chave dessa mensagem é o versículo 4, irmãos. Guarde o versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O exemplo maior disso, meus irmãos, é o exemplo de Jesus. O exemplo supremo está no versículo 5 ao versículo 11. Irmão, você acha que Jesus precisava tomar forma de homem? Pergunta. Ele começa o versículo 5 ao ser dizendo: ele, tendo a semelhança de Deus. O problema é que Jesus era Deus. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Irmão, um problema da igreja de Filipos era justamente essa desarmonia e essa falta de concordância entre os irmãos. Eles estavam se atritando por diversos trabalhos da igreja. Qualquer semelhança não é coincidência. Tem atrito aí, meus irmãos, nos trabalhos da igreja? Você está sofrendo atrito por trabalho? Tem alguém dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu vou personalizar. Eu sou de Ruth, eu sou de Boaz. Eu sou de jovem, eu sou de criança. E aí? Tem ou não tem esse tipo de problema? Tem não, né, Elton? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmão, é isso que a palavra de Deus pede de nós. Nós, claro, irmãos, não estou sendo leviano aqui, cada um tem um ministério para cuidar, cada um se ocupa para coordenar as suas atividades em cada ministério, mas deixa eu falar uma coisa para você: nós somos igreja, nós somos um só corpo, nós não fazemos parte da igreja chamada mulheres, nós não fazemos parte da igreja chamada homens, nós não fazemos parte da igreja chamada jovens, nós fazemos parte da igreja de Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para você: só há um propósito para nós existirmos, sermos sal e luz deste mundo. Esta é a ordem de Jesus. Cada ministério tem que ser uma fração luminosa desta luz que resplandece no mundo. O objetivo dos nossos trabalhos, dessa divisão, que é meramente administrativa, irmãos, entenda que é só uma divisão humana administrativa. Aos olhos de Deus, somos todos uma só carne, somos todos um só corpo, estamos debaixo do mesmo Espírito, do mesmo batismo.
O problema é que a nossa mente humana busca o que é propriamente seu e se esquece do que é do outro. O negócio aqui é só com os Boaz. Bora fazer um negócio ali. Não, eu sou do Boaz. Bora fazer. Não, eu sou daqui. Não, te vira aí comigo, o negócio é outro. Eu sou do setor leste. Não, aqui é só... Não, só do sudeste tem o pastor lá, ele que se vire lá. Deus está nos chamando para que vivamos em unidade, pensemos da mesma maneira. E o pensamento é: nós temos que trabalhar para o nosso Senhor, para ganhar vidas para o Senhor Jesus, para levar a mensagem do Evangelho, para levar e anunciar a salvação àqueles que estão perdidos, para sermos luz. Eu falava numa reunião de liderança aqui do Templo Central nessa semana. É um exemplo, irmãos, vou dar o exemplo aqui de um time de futebol. O time de futebol é uma equipe de 11 jogadores, mas eles têm o grupo dos zagueiros, dentro do time, da equipe, tem um grupo de meio-campistas, e no mesmo equipe tem um grupo de atacantes. Qual é o objetivo do atacante? Fazer gol. Qual é o objetivo do meio-campista? Pastor Osania, que era um meio-campista, não, era canhotinha, né? Ponta esquerda. Pastor Paiva também era ponta esquerda. O meio-campista tem que criar as jogadas para o atacante fazer o gol. A equipe dos zagueiros, o que eles têm que fazer? Defender. Mas em um jogo de futebol não tem zagueiro que vai lá na frente e faz gol? Até goleiro faz gol, irmão. Não tem goleiro que fazia gol aí? Jogador de futebol que era goleiro? Isso é equipe. O goleiro sai lá de trás para fazer o gol. O zagueiro sai lá de trás. A minha prioridade é defender, mas a equipe precisa vencer. E a equipe precisa avançar. Então eu vou sair da minha funçãozinha aqui e vou lá para o ataque ajudar o meu companheiro atacante lá e vou fazer um gol. Irmão, essa analogia é muito simplória, mas ela ilustra a visão do reino de Deus para a gente materializar e trazer uma imagem na cabeça. Você está cuidando do seu grupo aqui, mas o objetivo é levar a mensagem para salvar a outros. O gol é para o time. Obrigado, pastor. Quando o zagueiro faz o gol, quem ganha? O zagueiro? É o time, é a equipe. Irmão, é essa visão que Jesus quer trazer. Na oração de Jesus, em João capítulo 17, conhecido como a oração sacerdotal, Jesus diz: Pai, que eles sejam um, da mesma maneira que eu sou um contigo. E o mundo saberá que eles são teus discípulos quando eles viverem em unidade e se amarem uns aos outros. Quando nós, concordemente, trabalhamos em direção ao mesmo propósito, quem ganha é o reino de Deus. A vitória, por isso que a palavra de Deus diz: a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. A vitória não é minha, a vitória não é tua, a vitória não é de A, não é de B, de C, a vitória é nossa. Um irmão que vence, somos nós que vencemos. Um irmão que está na tribulação, na tristeza, está perdido, somos nós que perdemos também. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pense mais além do seu umbigo. Olhe mais para além das suas próprias necessidades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a... Não é venha a mim o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão meu de cada dia, me dá hoje. Veja que Jesus ensina o princípio de unidade, de corpo, de todos estarem unidos no mesmo propósito. O reino de Deus vem a todos nós, não é a um, não é a dois, não é a três, são a todos nós. É nesta visão que nós precisamos caminhar, meus irmãos. E Paulo vai trazer o supremo exemplo por meio de Cristo Jesus. E ficou ruim que só o microfone aqui, não sei o que vocês mexeram aí, não, piorou, agora piorou. Então, aqui o supremo exemplo que Jesus deu, que Paulo está dando, é o exemplo de Cristo. Versículo 5, irmão, Jesus estava lá no céu,
Ele diz aqui, ó, tendo em vós o mesmo sentimento. Veja só, ele está construindo, olha a ideia de Paulo. Versículos 1 ao 4, ele vem dizendo, tenham o mesmo pensamento, tenham o mesmo sentimento, tenham o mesmo amor, nada façais por partidarismo, nem por vanglória, considerem uns aos outros, e ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo vai falar de Cristo para esse trecho do versículo 5 ao 11, é para reforçar a ideia de que nós não podemos pensar no que é propriamente nosso, mas temos que nos importar com o que é dos outros. É por isso que Paulo insere esse interlúdio do versículo 5 ao versículo 11. Para de mexer aí, meu irmão, deixa do jeito que está aí, que está piorando, está mexendo, está ficando estranho. Deixa quieto, tá bom. Pelo menos os irmãos acostumam apenas com um som. Se ficar desse jeito, tá bom. Aí já ficar mudando, aí é pior, tá? Então, aqui, ó, dentro desse cenário de todos terem o mesmo pensamento, todos pensarem no que é propriamente do outro, ele vem trazer, agora eu vou mostrar o que é pensar no outro. Aí ele começa, tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, sentimento aqui é essa atitude, tendo em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Quem era Jesus? Verso 6, subsistindo na forma de Deus. Irmão, Jesus era Deus. Aqui ele está se remetendo à eternidade passada. Jesus, antes da criação do mundo, estava com Deus. Ele era Deus, ele tinha a forma de Deus. Ele tinha que estar se preocupando conosco? Ele tinha que estar se preocupando com homens e mulheres, pecadores como nós? Ele tinha que estar se preocupando com o barro que somos nós? Ele estava na dele. Ele era Deus. Ele era igual a Deus, mas isso não subiu ao seu coração. O maior reconhecimento que nós precisamos ter, e o maior exemplo de submissão que podemos ter, está em Cristo Jesus, que existindo como Deus, igual a Deus, estando junto com Deus, e me remeto de novo à oração de João, capítulo 17, quando ele termina de fazer a oração, ele diz, Pai, torna-me a dar a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele abriu mão de tudo isso, por quê? Porque ele não tinha como preocupação aquilo que era propriamente dele, Jesus, mas ele tinha preocupação com aquilo que era nosso, dos outros, pecadores, inimigos de Deus. É este sentimento, é esta atitude que nós precisamos ter. A base dessa atitude de Jesus, aqui nós vamos ver nesse relato do versículo 5 ao 11, Jesus tinha uma atitude de abnegação, humildade e submissão completa. Abnegação, o que é, até para a gente entender o significado desta palavra, abnegação, o dicionário nos diz que é a ação caracterizada pelo desprendimento e pelo altruísmo. E o que é altruísmo? Altruísmo é aquele que entrega-se sem pensar em benefício próprio. Continua dizendo o que é a abnegação. A abnegação é a superação das tendências egoísticas da personalidade, que é superada em benefício de uma outra pessoa, por uma causa ou em favor de um princípio. Abnegação é a dedicação extrema, é altruísmo. Foi o que Jesus fez, tendo forma de Deus, ele se esvaziou. A outra versão diz aniquilou-se, ou seja, a minha versão diz esvaziou-se. Ele deixou toda a sua glória, irmãos. Ele deixou a eternidade para se tornar temporal. Um ser que era eterno se conformou ao tempo. Um ser que não era submisso, não estava sujeito aos efeitos do tempo, se tornou refém do tempo para atender, para abnegar-se, para abrir mão de si mesmo em favor daquilo que era do outro. E quem era esse outro? Eu e você. Este exemplo de abnegação, por isso que diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu.
Esta instrução de Paulo está exemplificada em Cristo Jesus, que colocou isso em prática, e ele se esvaziou, deixou, como é que é? O esplendor da sua glória. Me ajuda aí, Everton. Sabendo que destinos... Vem cá, me ajuda aqui. Só ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Veja, aplauda ao Senhor. Este é o exemplo de abnegação, de quem se preocupa daquilo que é propriamente do outro, que se esvaziou, que deixou sua glória. Irmãos, ele é a exata expressão de Deus que se fez pecador como nós. O escritor dos Hebreus diz isso. Deus falou de muitas maneiras por meio dos patriarcas e dos profetas, mas nos últimos dias, capítulo 1 de Hebreus, ele falou por meio do Filho. E o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do Pai. Este Jesus, que é a exata expressão do Pai, decidiu esvaziar-se para tomar forma de homem pecador como nós. Por que ele faz isso? Porque ele nos ama e porque o amor dele lhe fez levar em conta o que era propriamente da humanidade e não o que era propriamente dele, Jesus Cristo. Porque o que era dele era glória, o que pertencia a ele era honra, o que pertencia a ele era o esplendor da glória de Deus, mas ele decidiu tomar o lugar de servo para morrer na cruz como nós. E nós não queremos abrir mão de 1 milímetro sequer para atender a necessidade do nosso próximo, para colocar em prevalência aquilo que é do irmão. Irmão, tem tanta gente que é tão cabeça dura, não, isso aqui não abro mão, isso aqui é meu, isso aqui não. Tem gente que quer fazer do reino de Deus curral. Isso aqui é meu, não, ninguém mexe, isso aqui sou eu que faço, isso aqui é comigo, o negócio é meu aqui, não. Supervisor diário não entra aqui não, pastor não entra aqui não, diz, não. Ah, irmão, olha o que Jesus fez. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua realeza, ele abriu mão de si. O Deus que é eterno, aquele que é o resplendor da glória de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E nós, irmãos, este é o exemplo. Este Jesus, que fez tudo isso, na forma de Deus, abriu mão o fato de ser igual a Deus. Aí vem a segunda atitude de Jesus, ele fez tudo isso, ele abnegou-se, abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua realeza, se esvaziou. Este era o sentimento de Jesus, e ele, além de fazer isso, abnegar-se, abrir mão daquilo que ele era, ele se humilhou. É um caminho de descendência, irmão, é um caminho de descida. O caminho de Deus, o caminho dos céus, é um caminho do pó.
se o nosso Salvador, que era todo-poderoso, glorioso, majestoso, a exata expressão de Deus, trilhou esse caminho, quem seremos nós se nós quisermos fazer o oposto? Ou haveremos de caminhar e trilhar as pisadas de Jesus, ou haveremos de caminhar e trilhar as pisadas de Lúcifer? Que Deus nos ajude a escolher e a fazer a escolha certa. A escolha de Lúcifer foi elevar-se, a escolha de Jesus foi rebaixar-se. Tanto um quanto o outro eram cheios de glória, mas um decidiu humilhar-se e submeter-se ao Pai, o outro decidiu rebelar-se e levantar-se contra Deus. Não se levante, se abata. Não é o pão se abata não, né? Abata-se, para tirar a cacofonia. Subjugue-se, humilhe-se. A palavra de Deus diz isso. Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e a seu tempo. Não é no teu tempo, não, irmão. Entenda o versículo. Não é no tempo que você acha que tem que ser, não. É no tempo que Deus achar que você está quebrantado e submisso. Aí é que Ele vai, na sua graça e misericórdia, te exaltar. É quando você estiver na posição que Deus enxergar o teu coração, vendo que você já abriu mão, já abnegou-se, aí é que Ele exalta. Irmão, aqui Jesus se humilhou, versículo 8, a si mesmo, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Rei da Glória se humilhou para limitar-se ao barro. O Rei da Glória se submeteu a ser um servo. Nesta posição de servo, o servo ele não foi um servo qualquer, irmãos. Ele foi o servo sofredor, tal como o profeta Isaías declarou, o servo sofredor. Homem de dores, homem que soube o que é passar por aflição, homem que soube o que é ser humilhado e não se levantar, homem que quando foi ser preso lá no jardim do Getsêmani, Pedro se levanta para querer defender Jesus. Pedro, calma aí, rapaz, tu não sabes quem eu sou, não vai ser tu com essa tua espadinha pequena aí que vai me livrar não, eu tenho autoridade para dar ordem para os anjos, e os anjos poderiam me livrar, mas eu me submeto e me humilho a esta morte vergonhosa. A cruz de Cristo, como cantamos, é vergonhosa. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mas a estrofe diz: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer, né? Foi essa vergonha que Jesus sofreu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, sendo envergonhado, o Deus que é a exata expressão do Pai, sendo envergonhado, decidiu levar sobre si as nossas angústias. Se humilhou a ponto de dizer: eu quero e preciso lavar os vossos pés, senão vocês não têm parte comigo. Tomando forma de Deus, não subiu ao seu coração o fato de ser igual a Deus, esvaziou-se, abnegou-se, abriu mão daquilo que era propriamente seu e humilhou-se, sendo servo. Irmãos, esse Rei da Glória, esse Cordeiro que não tem pecado, se colocou e se fez maldito, humilhou-se para se transformar maldito por aqueles que eram seus inimigos. A cruz é pesada, a cruz é vergonha, a cruz é humilhante, mas Ele decidiu levar sobre si as nossas angústias, Ele humilhou-se e Ele decidiu tocar
com a sua humildade nas nossas almas orgulhosas e feridas. Ao fazer este exemplo, mas o último e mais eloquente exemplo é a sua submissão. Jesus, meus irmãos, Jesus, e eu falava isso, a Carol pregou no domingo passado aqui no Templo Central, falando sobre obediência. Jesus foi quebrado, sendo ele tudo isso que estamos falando, e aprendeu a obedecer e a se submeter ao Pai, em tudo. Na sua oração do Getsemane, no último momento, em tudo, Jesus fez a vontade de Deus, em tudo. No Getsemane, Senhor, se for possível, passa esse cálice, está pesado demais, Senhor, está difícil demais. Jesus ali, Getsemane significa, era o local em que as pessoas prensavam as azeitonas, para espremer e fazer ali, era um jardim de prensagem de uvas não, azeitonas, para extrair azeite. E é neste lugar aí que Jesus está completamente, é o último teste de submissão ao Pai de Jesus. Ele está colocado no momento mais agudo do seu ministério, no momento mais difícil. Deus está passando um moedor sobre Jesus. Falei isso num dos estudos de terça-feira aqui, para saber se daquela azeitona sairia carne ou sairia azeite. E Jesus moído, saiu tanto azeite que o seu suor verteu sangue, irmão, porque ele estava completamente rendido à vontade do Pai. Porque ele estava completamente submisso à vontade de Deus, ele estava completamente disposto a redimir a estes homens, que ele seria humilhado posteriormente, que posteriormente iriam decidir maltratá-lo. Ele decidiu se assemelhar a estes homens, pecadores e malditos, para ser prensado por Deus, e no Getsemane foi a última prensa de Deus, em que Jesus foi moído. Por isso que o profeta diz, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele se submeteu. Senhor, este cálice da salvação é amargo, Jesus, Deus, Pai, é amargo demais este cálice, é duro demais este cálice, porém, Senhor, eu estou aqui completamente rendido à Tua vontade, seja feita conforme a Tua vontade. Pode moer, Deus. E a esses que estão neste ponto, diz o texto lá a passagem que João 18 também fala, do Getsemane, Jesus está triturado por Deus, moído e esmagado, mas os anjos vieram e consolaram a Jesus. Os anjos vieram e confortaram e encorajaram a Jesus. Ele foi até a morte de cruz. O escritor aos Hebreus diz, ele aprendeu a obedecer ao Pai por aquilo que ele padeceu. É aí, irmão, que Deus espera que nós estejamos. É nesta posição, é neste momento em que as nossas angústias naturais e humanas vão clamar, Senhor, passa de mim esse cálice. E Deus vai te dar graça para suportar a prensa. Deus vai te dar graça para suportar o aperto. Como ele disse para Paulo, Paulo, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta para resistir a essa prensa, e eu vou tirar de você azeite, não vai ser carne não. Irmão, mas até chegar aí, Jesus foi sendo despido de toda a vaidade. Paulo coloca esta passagem de Jesus para reforçar a igreja de Filipos a mesma necessidade. Ele diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Falando a respeito de Jesus, conforme acabei de explicar, agora pense comigo, se é para termos este mesmo sentimento, como é que estamos vivendo em nossas igrejas? Como é que estamos vivendo em nossas congregações? Estamos tendo este mesmo sentimento de abnegação, de humildade, de submissão? O pastor vem, dá uma correção, esse pastor não está com nada.
primeira coisa que o camarada faz é falar mal do pastor, falar mal do dirigente, falar mal da pessoa. Mas ao mesmo tempo, pastor, seja gentil, seja generoso, não humilhe as pessoas. Humildade não significa fazer as pessoas, estimular as pessoas a serem humildes, não significa humilhá-las. É isso que Paulo está exortando a essa igreja. Filipenses, tenham este mesmo sentimento de Jesus. Olhem para Timóteo, que não pensa o que é propriamente seu, mas pensa aquilo que é de Cristo. Olhem para Epafrodito, honrem a homem como Epafrodito, que ao custo da sua própria vida prestou socorro a mim, mas olhem sobretudo para Cristo Jesus, que tinha tudo para não abrir mão. Ele tinha toda a glória, toda a realeza, que seria plenamente justificável ele não abrir mão, mas ele abriu mão, porque ele não levou em conta aquilo que era propriamente dele, de Jesus, mas por aquilo que era propriamente dos homens. E é por isso que Paulo escreve aos Colossenses: agora ele cravou no alto da cruz a cédula de dívida que pesava contra nós. O escritor aos Hebreus vai dizer: nós temos agora um sumo sacerdote misericordioso e fiel, que se compadece das nossas angústias e aflições, porque ele foi homem como nós, mas não se corrompeu. Ele passou pelas mesmas dores, angústias e aflições, mas ele não sucumbiu a nenhuma delas, e agora ele pode socorrer a todos quantos querem alcançar a salvação. Capítulo 10 de Hebreus, ele vem e diz: agora entremos com ousadia, com confiança, pelo Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus, pelo seu sangue, pelo seu corpo moído na cruz do Calvário. É este exemplo que nós precisamos seguir, meus irmãos. E o resultado? Jesus passou por tudo isso. Agora, Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, o caminho descendente da auto-humilhação, da autossujeição, redundará em exaltação ao tempo de Deus. Jesus precisou passar pelo último teste no Getsemane, para descer ao mais baixo da submissão e testar a sua obediência. Ah, mas Jesus, era Deus. Não, irmão, ele estava no corpo igual ao nosso. Ele estava querendo fugir da cruz, porque ele sabia o que lhe esperava, a angústia que lhe esperava. Mas ele: não, Senhor, eu vou suportar a angústia da cruz, eu vou suportar a dor da cruz, porque primeiro, eu me submeto à tua vontade, e eu sei que a tua vontade é mais perfeita, eu sei que o Senhor, a vontade do Senhor é justa, perfeita, boa e é agradável. Apesar de eu não suportar, apesar de ser amargo, apesar do cálice da salvação ser duro, ser amargo, ser difícil, mas Senhor, eu sei que a tua vontade é melhor para mim. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. E segundo, é porque ele estava completamente submisso e devoto a salvar a nós, por amor a todos nós. É isso, irmãos, que nós precisamos viver nas nossas vidas. O resultado da exaltação de Jesus foi após a sua completa humilhação. E guarde, falei várias vezes ao longo desta mensagem, o versículo 4, saia daqui com esse versículo 4 guardado no teu coração: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos deixar Deus nos quebrantar, vamos fazer como o profeta Jeremias, descer à casa do oleiro e deixar Deus nos quebrar, nos triturar e nos fazer um vaso novo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver esta graça, que o Senhor nos ajude a viver este evangelho que abre mão dos seus próprios interesses. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz isso: o amor não busca, o verdadeiro amor, o amor bíblico, o amor da palavra de Deus, não busca os seus próprios interesses.
não se orgulha da injustiça. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Este é o amor do verdadeiro cristão. É este amor que Deus precisa colocar e nós precisamos deixar Ele colocar em nós. Este amor não vem de nós. Este amor não é do homem. Este amor não vem da nossa própria natureza ou da nossa própria boa vontade. Esse amor, ele é infundido como um fruto do Espírito Santo. O amor, domínio próprio, longanimidade, benignidade, mansidão. É este amor que precisa estar em nossos corações. É este amor que precisamos colocar em prática nas nossas vidas.